Olá, todo mundo que está ouvindo e vendo o Bate-Papo de Carlotas, nosso primeiro bate-papo do ano de 2024. Eu sou Fabi Gutierrez, sou uma das fundadoras de Carlotas. Eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos longos, estou com um vestido com um desenho que eu não consigo definir, mas uns tons de marrom, azul, terra e branco. E a gente está aqui para ter o nosso primeiro bate-papo do ano, um assunto super importante. E aí eu quero trazer a Gabi para apresentar a nossa convidada. Gabi, bem-vinda, feliz ano novo. Muito obrigada, feliz ano novo, que honra fazer parte aí do nosso primeiro bate-papo do ano. Então, eu sou a Gabriela, sou sócia de Carlotas, e agora esse ano tenho muita honra de dizer que também sou presidente do Instituto Carlotas, iniciamos o ano aí com novidades. Então, eu sou uma mulher branca, eu tô com os cabelos curtinhos, logo acima dos ombros, meus cabelos são claros, eu uso óculos, eu tô com uma blusa verde azulada, estou usando um colar e atrás de mim tem alguns enfeites assim de casa, como livros e outras coisas. Então, Carlotas é uma empresa com foco social que busca olhar e cuidar das relações. A gente faz isso em diversos espaços, como empresas, escolas e outras instituições, e a gente busca trazer, né, nossos pilares para dentro de todos esses espaços. Os nossos pilares são respeito, empatia e o potencial da diversidade. E hoje temos uma convidada muito especial, vou me arriscar aqui e iniciar a apresentação dela. Eu digo iniciar porque com certeza ela é muito mais do que isso. Então já agradeço sua presença aqui hoje. Queria dar as boas-vindas à Arielle Sagrilo. Ela é psicóloga, ela é pesquisadora em psicologia forense e atua e trabalha no acolhimento de mulheres vítimas de violência, entre muitos outros assuntos que estão transversais a esse e muitas outras frentes também. Nosso encontro de hoje, né, tivemos aqui uma pré-conversa e a gente chegou num assunto que eu acho que aborda muitos temas dentro de um mesmo, que é a cultura de não violência. Então, passo para você, Ari, contar um pouquinho mais sobre você e por onde anda passando o teu trabalho por enquanto. Tá ótimo. Obrigada, Gabi. Obrigada, Fábio. Vamos lá, deixa eu me autodescrever, então. Eu sou uma mulher branca, de olhos claros, tenho cabelo loiro, eles estão presos. Eu num coquinho baixo, eu estou usando uma blusa branca e atrás de mim eu tenho uma estante com alguns livros e também a personagem da Mulan, que está bem no meu cantinho, que é uma das minhas favoritas no meu momento Disney. Então, é desse lugar que eu estou falando. Tem também na minha cadeira um blazer preto pendurado. Vamos lá, deixa eu então contar um pouquinho de onde é que eu falo. Eu sou, como a Gabi disse, eu sou psicóloga, eu tenho mestrado em psicologia social, doutorado em psicologia forense, e há aproximadamente 12, 13 anos, mais ou menos, eu me perco um pouco nas contas. Eu trabalho no enfrentamento à violência contra meninas e mulheres. Então, quando eu tento descrever o que eu faço, eu digo que existe um grande tema da minha vida, que é o enfrentamento à violência, nas suas diferentes formas, principalmente essas violências de gênero. E daí, debaixo desse guarda-chuva, tem as diferentes coisas que eu faço e os diferentes personagens com quem eu atuo. Então, desde Polícia Civil e Militar, desde Ministério Público, desde juízas e desembargadoras, até passando diretamente pelas vítimas de violência, sobreviventes, mulheres em situações de violência, a depender aí de como elas quiserem ser nomeadas, até passando pela parte de formação, de pesquisa, então com outros colegas, com outros pesquisadores, entendendo um pouco o comportamento do autor da violência, não só o comportamento da vítima de violência, pensando nos espaços públicos e privados, como que a gente vai construindo essas soluções para uma cultura de não violência, né? Então, especialmente uma cultura de não violência de gênero, não violência contra esses dois grandes públicos que são os meus xodós de cuidado, que são meninas e mulheres. Então, hoje eu estou tanto circulando pelos espaços públicos e privados, trabalhando sempre com esse mesmo tema. Bom, vou começar aqui, então, as perguntas aqui da nossa conversa. Para a gente falar de não violência, né, de como a gente cria uma cultura de não violência, o que é violência, então? O que a gente pode denominar de violência para a gente conseguir praticar e criar ambientes de não violência?
Tá. Acho que a primeira coisa que a gente pode pensar, Fabi, é que assim, agressividade e violência são duas coisas diferentes. A agressividade é alguma coisa que faz parte do comportamento humano. Se você for olhar, animais são agressivos, por exemplo. Então, a agressividade passa por aquilo que é inato ao nosso comportamento. Em alguns momentos, a gente pode ser mais ou menos agressivo. Alguns animais vão demonstrar o comportamento agressivo quase como numa lógica de autopreservação, assim, por exemplo. A violência, não. A violência é o uso intencional dessa agressividade, é o uso intencional dessa força para gerar dano a uma outra pessoa. Então, animais não são violentos. Animais são agressivos. Eles estão tentando sobreviver. Não passa por uma questão cultural, não passa por uma questão de socialização, como passa para a gente, por exemplo. Então, quando a gente fala de violência, quando a gente fala de violência de gênero, eu estou falando desse uso intencional dessa força, desse aparato cultural, social, político, físico, a depender do tipo de violência que eu estou praticando, para gerar dano ou para gerar uma situação de potencial dano para uma outra pessoa. Então, talvez eu não gere o dano direto, mas eu crio as condições para que esse dano aconteça, por exemplo. Então, essa é uma primeira diferenciação importante para a gente pensar violência, porque a gente já começa diferenciando do que não é. Não é necessariamente ou não apenas agressividade. Daí, quando a gente pensa, então, nesse gerar dano para o outro, nesse uso intencional, nesses atravessamentos de cultura, de política, de força física ou de outros mecanismos, aí a gente começa a falar de violência. Uau, eu acho que já é um começo muito interessante, porque quando a gente começa a diferenciar as coisas, a gente começa também a pensar tanto em estratégias e os danos, né, que vão reverberando de cada um desses conceitos, né? Eu acho que a agressividade por si só, ela também tem danos, né? Ela não é por si só violenta, mas ela também tem danos, e a gente tem trabalhado muito com a questão das relações em vários contextos diferentes, você também circula em vários contextos. Fiquei aqui pensando, nós também estamos num mês muito importante, né, que é o Janeiro Branco, onde a gente fala sobre saúde mental, onde a gente fala sobre possibilidades de enfrentamento, né, e queria saber um pouquinho, Ari, como que você também articula e conecta esses dois pontos, a violência e os danos, os possíveis danos para a saúde mental em diferentes contextos, né, pode ser com esse recorte de gênero, mas também você enxerga outras conexões da violência com os danos à saúde mental. Tá. Para quem está assistindo vai me ver de cabecinha baixa, porque eu fico tomando nota do que a gente está conversando, para eu poder pensar para onde que a gente leva. Acho que essas duas coisas elas não estão desconectadas, Gabi, porque vamos pensar o seguinte: quando a gente fala de violência, vamos entendendo esse conceito que eu estou usando de violência, né? Que contempla a agressividade. A gente tem tipos de violência. A gente tem, por exemplo, a violência que eu pratico contra o outro. A gente tem a violência que eu pratico contra um outro grupo, e a gente tem nomes para isso. Então, violência, por exemplo, interpessoal, é uma violência dirigida contra o outro. Eu tenho a violência coletiva, que é uma violência que eu pratico contra um outro grupo, que é, inclusive, um tipo de violência muitas vezes praticado pelo Estado. O Estado pode praticar violência coletiva, né, quando discrimina um grupo, por exemplo. Mas eu também tenho violência autodirigida, que é aquela violência que eu pratico contra mim mesmo. Nessas três esferas, a gente fala, ou a gente está falando necessariamente de sujeitos, de indivíduos, de pessoas. Pessoas em diferentes situações, em diferentes momentos, em diferentes estados de saúde mental ou de adoecimento psíquico. E aí vamos pensar que a gente, enquanto ser humano, a gente não vive numa bolha. Somos seres sociais. É uma das primeiras coisas que a gente aprende em psicologia social quando está na faculdade. Seres humanos são seres sociais. A gente precisa do outro para se constituir enquanto sujeito. A gente precisa do outro desde quando a gente está na barriga, a gente ainda não nasceu, para que tenha alguém dizendo: seu nome é Arielle, você é filha de fulano e fulano, você está nascendo dessa família, alguém que vai contando a minha história. Então, essa ideia de que o homem é uma ilha e que a gente nasce e morre sozinho, na verdade é o exato oposto. A gente é constituído enquanto sujeito a partir da relação com uma outra pessoa. Então, quando a gente fala de violência e saúde mental, a gente fala também de pensar como que o adoecimento de alguém se manifesta na forma de violência, de agressividade que se torna violência dirigida tanto ao outro
quanto a um grupo, quanto a si mesmo, mas a gente também precisa pensar o quanto um ambiente violento me adoece. Então, é uma relação é uma via de mão dupla, né? Eu tanto posso adoecer um ambiente quando eu, adoecido, cometo violências, mas eu também posso adoecer porque estou nesse ambiente. E aí, se a gente pensa em ambientes diferentes, públicos, privados, sociais, na nossa própria residência, a gente está falando de um campo de possibilidades muito grandes de adoecimento, e aí a importância de falar de saúde mental, e a necessidade da gente pensar as diferentes estratégias, e acho que isso é uma coisa que faz parte, inclusive, do cotidiano do trabalho de vocês, né, de pensar na esfera privada, por exemplo, mas também nas esferas públicas com o Instituto, né, de pensar como que o adoecimento, ele se traduz muitas vezes em violência. Não sei, né, tô pensando aqui que talvez seja uma realidade que vocês lidam cotidianamente também. Sem sombra de dúvida, especialmente, vou falar muito das escolas, a Fabi pode fazer esse cruzamento, né, com a questão das empresas, mas dentro das escolas, principalmente as escolas públicas é onde a gente tem mais contato. O que a gente percebe em alguns territórios de maior vulnerabilidade, maior exposição a diferentes tipos de violência, muitas vezes são mais convidativos também para alguns comportamentos violentos dentro da escola, né? E também o adoecimento das pessoas que atuam constantemente ali dentro. Às vezes, por se ver sem estratégia mesmo para enfrentar, com poucos recursos, muitas vezes lidando, né, com o ápice do esgotamento mental e emocional, justamente porque o acolhimento dentro da educação, ele acontece através do pedagógico, não é um espaço que é feito, pensado e constituído para fazer um acolhimento emocional, mas essas violências atravessam. Então, sim, a gente tem acompanhado isso, e tudo que a gente pode fazer, principalmente pensando na saúde das relações, eu acho que vale a pena, né? Que seja diálogos, que sejam espaços de estudo, que seja levar esses assuntos da violência para dentro dos espaços formativos dos educadores, para todos que atuam dentro da escola. Então, assim, acho que esse ano a gente viu muitas urgências em falar sobre isso. E acho que por isso que falar de violências na pluralidade é importante, porque a gente fala de diferentes aspectos da violência, de como ela se manifesta, mas também diferentes causas, né, em diferentes núcleos, mas sem sombra de dúvida a gente precisa falar do social para falar disso. Fá, não sei se você quer contar um pouquinho de como isso aparece nas empresas também. Eu acho que é mais desafiador, né, no ambiente corporativo, porque não se tem esse olhar para esse cuidado, né, das relações em geral. Por mais que tenha uma preocupação, por exemplo, agora com as iniciativas de diversidade e inclusão, elas não caem no campo do cuidado das relações, elas estão em algo muito mais objetivo, de números, né, nesse sentido. Então, parece que o adulto não precisa cuidar desses temas, né? E então fica tudo muito velado, muito mascarado, e eu acho que quando a gente traz as violências no plural, é óbvio que a gente não vê comumente, né? Ninguém se batendo, se agredindo fisicamente dentro das organizações, mas você vê outros tipos de violência de graus diferentes, de formatos diferentes dentro das próprias organizações, né? E aí me faz pensar numa pergunta para devolver para vocês duas, na verdade, o quanto essa cultura, ou quanto a gente faz o que a gente aprende, né? Me dá a sensação que a gente tem talvez uma cultura de ações e tratamentos violentos de um modo geral, sabe? Mesmo da forma de falar, né? Enfim, de como a gente cultiva as relações. Posso, antes de te responder, só fazer um parênteses, voltando um pouco no que você estava falando, que a gente não tem nas empresas, por exemplo, algumas das manifestações de violência que a gente tem dentro de uma escola. Até porque a gente está falando de faixas de desenvolvimento, momentos de desenvolvimento muito diferentes. E de recursos muito diferentes. E aí, quando eu falo recurso, é recurso interno também, né? De linguagem, de saber expressar o que eu estou sentindo, de saber aonde procurar um determinado tipo de apoio, né? Quem é que pode me ajudar, como pode me ajudar. Então, isso faz muita diferença. Alguns espaços, eles se tornam mais permissivos a alguns tipos de comportamento do que outros. Um espaço corporativo, um espaço de trabalho, espera-se que você tenha uma determinada postura. E não é tolerável, dentro dessas posturas esperadas, que você manifeste a sua insatisfação, por exemplo, numa forma de violência física.
Mas, ao mesmo tempo, a gente abre espaço para que outras violações aconteçam, seja de assédio moral, seja de assédio sexual, por exemplo, né, ou outras violações, microagressões, aquela coisa da fala, né, que vem muitas vezes, porque o assédio, por exemplo, moral, vem muitas vezes na negligência, no afastamento, não vem diretamente, mas vem no, eu sempre esqueço de incluir você nas reuniões, eu te mando sempre o documento que está desatualizado, é um tipo de relação que é uma relação hostil, ambivalente, que também são formas de violência que transitam nesses espaços. A grande questão, pensando no cuidado, é que a gente ainda hoje tem uma postura que é, se eu virar as costas, o problema deixa de existir. Então, é melhor eu não olhar para ele, do que eu olhar para ele e eu perceber que eu ainda não tenho os recursos para lidar com. E a gente fica um pouco na expectativa de que ou a gente vai procrastinando as decisões, tal qual a gente faz na vida pessoal, assim, né? Então, tem um trabalho muito grande para fazer, e a perspectiva de que ele é muito grande, vai dar muito trabalho, a chance de eu procrastinar é muito maior do que um trabalho pequeno, porque o trabalho pequeno é mais fácil de eu tirar da minha frente. E aí um problema como a violência, endereçar a violência, pensar em se comprometer com uma política de zero tolerância, de acabar, é alguma coisa que, num primeiro momento, pode assustar alguém que não tenha repertório. E aí, quando eu estou falando alguém, eu posso estar falando de uma instituição também, né? Tanto pública quanto privada. Então, a gente ainda tem uma cultura de que é melhor eu acreditar que não existe e eu virar as costas, do que necessariamente eu perceber e falar assim, tá, vamos começar com o que a gente tem? E aí, com o que a gente tem, a gente vai fazendo, e a gente vai criando mais recursos, e vai angariando experiências, e a gente vai convocando outras pessoas, e daí a gente vai mudando e construindo isso que a gente quer, que é uma cultura de cuidado, que passa tanto por alguma coisa que é individual, de autoconhecimento, e aí eu acho que eu conecto com o que você estava falando, Fabi, de pensar o quanto a gente pratica aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente fala, que é alguma coisa da ordem individual, mas que também se traduz no coletivo. Se a gente pensa, por exemplo, quais são as políticas que estão orientando, quais são as práticas que estão orientando as nossas escolhas, os nossos processos de tomada de decisão, né? Então, como que eu tomo uma decisão? Como que eu reconheço o que aconteceu? Eu nomeio aquilo como violência? Ou não? Porque se eu nomeio, a linguagem, ela dá contorno para o mundo, ela dá contorno para a nossa existência. Então, quando a gente nomeia alguma coisa como violência, é quase como se a gente fosse compelido a agir sobre aquela realidade. E aí a gente acaba, por medo de ter que lidar com isso, por medo de não ter os recursos, não nomeando. E aí a gente não resolve o problema. Isso me faz pensar tanta coisa, mas eu acho muito interessante. Eu não sei se, Ari, você quer contar um pouco para a gente. Eu sei que vai depender muito do contexto, e só alguns contextos que você citou, com certeza as estratégias são muito diversas, porque elas precisam ser muito personalizadas e muito específicas para cada um desse contexto. Não adianta a gente falar em contexto familiar, a violência nesse contexto familiar, no contexto escolar, institucional. Você trouxe ainda outros órgãos ainda, né, pensando em órgãos públicos, etc. Acho que para cada um desses contextos, esse olhar vai transitar entre o indivíduo e o coletivo o tempo todo, e com certeza cada um precisa de uma linguagem muito específica. Mas pensando em alguns desses contextos, eu não sei se você consegue nos trazer alguns exemplos e algumas diretrizes de pré e pós-venção, assim, né? A gente tá, com certeza, essas duas frentes se conectam, porque eu acredito que a gente trabalhando no pós, de alguma forma, poder olhar para o pré-venção também, né? E vice-versa, mas ter estratégias já talvez delineadas, né? Já determinadas em cada um desses contextos do que fazer quando a violência ocorre, e a gente consegue identificar o como praticar, se a comunicação também dentro desses espaços pode ser uma prática de não violência, de construção dessa cultura, enfim. Eu sei que é muito ampla essa pergunta e vai depender de cada contexto, mas acho que oxigenar um pouco as ideias para quem está nos assistindo e nos ouvindo pode ser interessante. Então, a gente termina agora em dezembro de 2024, a gente pode começar para começar essa resposta. Vamos lá. De fato, não existe resposta que dê conta de todos os contextos, nem mesmo quando eu penso num mesmo órgão ou numa mesma instituição. Então, mesmo quando se eu falasse num setor privado, o setor privado ele é composto de
uma série de agentes diversos que vão ter realidades distintas. Talvez o que eu possa dizer é que, em comum, tem duas coisas que precisam estar postas. Uma é uma cultura de zero tolerância à violência. Então, não, a gente não tolera violência, a gente não vai virar as costas para o problema, a gente vai olhar para o que aconteceu e a gente vai olhar com o cuidado, o carinho, a idoneidade, né, o cuidado mesmo, acho que o cuidado e a certeza de que eu estou sendo o mais isento possível de qualquer viés na hora de lidar com esse tema. Então, a gente primeiro nomeia. A gente nomeia adequadamente dentro dessa lógica de uma política de zero tolerância. Isso eu estou pensando em algo que transita já entre prevenção e pós-venção. Porque quando eu tenho uma política de tolerância zero, eu já estou prevenindo, porque eu estou sinalizando, mas eu também estou usando essa mesma política para orientar as minhas ações caso alguma coisa aconteça. Então, a política de zero tolerância, ela está dentro dessas duas esferas. Tal qual uma política de cuidado, ou uma prática de cuidado. Por quê? Porque na hora que eu oriento as minhas relações por uma perspectiva de cuidado ao outro, de cuidado a mim, de autocuidado, de autoconhecimento, eu tenho a possibilidade de fomentar relações mais saudáveis. Por quê? Porque o que orienta as nossas ações é o cuidado. Mas eu também posso orientar as minhas ações de pós-venção por uma perspectiva de cuidado. Porque eu posso cuidar, inclusive, de quem comete uma violência e de quem sofre uma violência. Aliás, eu devo cuidar de quem sofre uma violência, mas eu também posso cuidar de quem cometeu uma violência. Como que eu posso cuidar? Com uma política que seja justa, por exemplo. Com a aplicação de medida de responsabilização que seja justa. Que tenha passado por um processo que é um processo, de novo, cuidadoso, bem estruturado, que seja claro. Eu não posso, por exemplo, condenar alguém por um ato que ela não foi informada que não poderia ter sido cometido. Como que eu faço isso? Com uma política de comunicação adequada, dizendo, por exemplo, dentro de uma empresa, o que é assédio? Qual é a nossa política? Qual é a medida de responsabilização? O que acontece? Como acontece? Quais são os processos? Quanto tempo esses processos levam para acontecer? Porque essas informações, elas são importantes e elas são medidas de cuidado para as pessoas que estão envolvidas. Elas são medidas de cuidado porque elas informam e elas trazem alguma coisa que a violência tira muito, a violência de modo geral, que é a estabilidade, a previsibilidade das ações e a autonomia e protagonismo das pessoas que estão envolvidas. Então, para que eu tenha autonomia e protagonismo, por exemplo, para fazer uma denúncia e para me sentir confortável com o processo pós-denúncia, eu preciso de clareza nessa comunicação, que é alguma coisa que a gente não faz. A gente tende a achar que uma política de cuidado ou uma perspectiva de cuidado é uma perspectiva de... Ai, vem cá me dar um abraço, sabe? De vamos todos ser amigos. E aí a grande resistência é no setor privado. Mas eu não sou teu amigo, eu sou teu colega de trabalho, eu sou teu chefe, eu sou teu concorrente. Como assim você está falando de cuidado? E até porque a gente associa cuidado com fraqueza, porque a gente associa cuidado ao universo do feminino. Não é disso que a gente está falando. Apesar de a gente poder entrar aqui numa esfera de discutir muito qual é o problema de cuidado como algo feminino e o feminino como alguma coisa negativa, não é esse cuidado que a gente está falando quando a gente conversa de uma política de prevenção à violência. Eu só consigo cuidar do outro quando eu faço uma tarefa anterior, né, dou um passo anterior, que é pensar como que eu estou me cuidando, quais são os limites que eu estou não respeitando, para que eu não desrespeite, por exemplo, o limite do outro, para que eu não naturalize um comportamento que é um comportamento agressivo, um comportamento violento, porque eu me autorizei a cometer esse tipo de violência comigo mesmo. Lembra dos tipos de violência? Então, eu acho que em comum para essas diferentes esferas é a gente pensar de uma política de prevenção e pós-venção de zero tolerância à violência e de cuidado. Eu acho que são as duas coisas em comum que vão passar aí nessas diferentes situações. Teríamos mais 1000 perguntas, mas você tocou num ponto agora que eu queria falar. Você trouxe, né, a questão do cuidado sendo algo feminino, que parece fraqueza, e a gente sabe que muito das violências são cometidas contra as mulheres, né? Então, eu estava até hoje revisando
o livro que eu vou lançar, e, por exemplo, falando de intolerância religiosa, que parece que não tem nenhuma, né, nenhuma relação com isso, mas, por exemplo, dos 253 casos de 2020, 219 as vítimas eram mulheres. Então, até num assunto, né, outro, as vítimas, o maior número de vítimas são as mulheres. Então, eu queria trazer um pouco assim, por que as mulheres são tão vítimas de violência, seja qualquer interseccionalidade que a gente faça. É difícil não cair para... Primeiro que assim, né? Quero o livro, quero autografado e quero ler esses dados. Dito isso, eu acho que é difícil a gente não cair num lugar de cultura, né? De cultura e de construção do que eu estava falando de linguagem mesmo, né? Do poder desse simbólico, de como que a gente vai construindo as narrativas de quem são as pessoas com quem a gente está se relacionando e o que elas representam e quais os lugares que elas ocupam e o que significam esses lugares. Então, desde muito, muito cedo, a gente aprende que o espaço feminino é um espaço, por exemplo, de cuidado, e é um espaço de fragilidade, é um espaço de vulnerabilidade, é um espaço do campo das emoções, não é o campo da assertividade, do pragmatismo, né? Então, agora, há pouquíssimo tempo, eu estava num evento com a polícia, e o que eu ouvi foi assim, nossa, eu achei que você fosse promotora. Eu falei, por quê? Nossa, porque você é tão assertiva, assim, né? Não imaginei que você fosse psicóloga. Porque psicóloga está nesse lugar de cuidado, então o cuidado ele não pode ser assertivo, ele precisa ser meigo, né? E a meiguice, a doçura, são características tidas como características femininas. Ao passo que quando a gente constrói o imaginário do que é o masculino, a gente está construindo esse lugar da assertividade, do pragmatismo, da força, né? Tem um autor, o Kimmel, que fala assim, o masculino é tudo que não é feminino. Ou seja, todas aquelas características que são tidas como femininas numa sociedade, a tarefa do homem é provar o oposto de. Então ele precisa se comportar para não ser doce, feminino, meigo, cuidadoso, em qualquer esfera da sua vida. E as demonstrações de poder, uma outra autora que é a Connell vai falar, elas vêm pelo sexo, pelo dinheiro, pela posse, pelo comportamento violento. Tanto que a gente tem os dados mostrando não só que mulheres são as principais vítimas, mas que homens são vítimas nas mãos de outros homens. Então, no final das contas, não é só porque a gente é mais vítima, mas é porque a violência é algo do universo masculino. Porque a representação ou materialização desse imaginário do masculino, na minha pesquisa de doutorado, por exemplo, eu fiz entrevista online com quase 300 homens, entre Brasil e Inglaterra. Não façam isso, não recomendo, é muito dado para analisar, mas uma das perguntas era, o que significa ser homem para você? Homem de verdade é o quê? E aonde essa expectativa de masculinidade tinha interferido na vida desse participante. Invariavelmente, as respostas vinham nesse lugar de ser homem é ser forte, ser homem é ser o provedor, ser homem é aquele que defende né, a sua companheira. E isso era muito nítido a diferença quando eu tinha um participante, por exemplo, que era homossexual. O ser homem para ele era um lugar de muito sofrimento. Era um lugar de um sofrimento distinto, porque ele falava, eu não era aquilo que esperavam que eu fosse. E as violências que eu fui sofrendo não eram as violências que os meus colegas viviam. Era a violência, por exemplo, de ser levado a um lugar para perder a minha virgindade com uma profissional do sexo quando eu gostava de meninos. Porque aquilo era um rito de transição para eu me tornar um homem de verdade. Então, talvez eu reformularia a nossa pergunta, Fabi, para pensar assim, não porque mulheres são as principais vítimas, mas porque homens são os principais agressores. Porque daí a gente contempla não só as violências que são cometidas contra mulheres, que são, em sua grandíssima maioria, quase totalidade, cometidas por outros homens, mas também porque homens morrem nas mãos de seus pares. E aí a gente entende a violência como um fenômeno majoritariamente masculino de tentativa de afirmar esse lugar no mundo, esse lugar que a gente espera que eles ocupem, ao mesmo tempo em que a gente condena quando eles os fazem. Então é uma ambivalência existencial, quase. E aí, para pensar em cuidado e autocuidado, a gente precisa falar disso também.
E também na autodirigida, né? Eles Sim. também são maiores vítimas da violência autodirigida. Acho que só reforçando, de novo, eu vou fazer um recorte da escola, mas isso está muito vivo no nosso programa. Existe um indicador de qualidade da educação infantil daqui de São Paulo, que é realmente um item, que são vários itens, né, que as escolas precisam cumprir, etc. E tem um que avalia, um indicador que fala especificamente da presença do gênero masculino na educação infantil. Então, cuidadores, educadores. E é uma grande questão. Então, assim, porque as famílias e muitas vezes a própria instituição não se sente segura de deixarem crianças muito pequenas aos cuidados de figuras, vou chamar assim, tá? Esse recorte, muito entre aspas, figuras masculinas. Uhum. Então, isso é muito desafiador e tá no centro de algumas discussões, porque é preciso pensar sobre toda essa lógica quando a gente fala já das crianças tão pequenas, institucionalizadas, né? De alguma forma sendo cuidadas, e essa presença que é associada dentro do imaginário coletivo como muito mais capaz de cometer qualquer tipo de violação, né, ou violência contra, vou falar as crianças, mas também, de forma geral, também contra outras educadoras, o que for. Mas é um desafio que precisa ser desmembrado, né, a gente precisa olhar para isso com um olhar cada vez mais cuidadoso. É porque a gente escolheu um tema que pode... Tem muita coisa que a gente pode falar dele, né? É um desafio falar de não violência e falar de cuidado, porque essas deveriam ser duas perspectivas de existência mesmo, assim, ou perspectivas de relacionais que orientariam absolutamente todos os espaços em que a gente frequenta, todas as relações que a gente estabelece, incluindo a relação com a gente mesmo, né? A gente está falando de saúde mental. Então, pensar em não violência, pensar em cuidado, pensar em autocuidado, é pensar nossa existência no mundo. E aí é o nosso grande desafio, como que a gente vai personalizando essa perspectiva para caber nesses diferentes espaços que têm demandas diferentes, né? Que têm demandas distintas. Bom, me dói o coração fazer o papel da Carla, mas ela vai me matar, que a gente passou do nossa meia hora de bate-papo. Queria passar a palavra para vocês para esse encerramento. Com certeza, acho que teremos outros papos, porque é um tema não só muito importante e urgente, né, mas que a gente pode aqui ajudar a elaborar e se ajudar, né? Como que a gente constrói esses espaços de não violência. Então, queria agradecer muito, Ari, pela tua disponibilidade, por compartilhar com a gente aí os teus conhecimentos nessa área, e queria passar para vocês aí para as considerações finais, para a gente encerrar o nosso papo agora. Bom, eu vou agradecer de novo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Foi um prazer essa conversa. Eu espero que a gente tenha outras, realmente, para poder desmembrar um pouco mais o que é cultura de cuidado, mas acho que a transformação começa com a gente, né? E talvez uma das transformações mais difíceis seja justamente a nossa. Então, talvez o exercício para esse ano que se inicia seja dar um passo para trás, entender o nosso lugar no mundo, entender a responsabilidade do lugar em que a gente ocupa, e entender a responsabilidade que a gente tem, ocupando esses espaços, de estabelecer uma relação saudável com a gente, para então estabelecer uma relação saudável com o mundo. Então, acho que é um pouco essa a minha mensagem. Bom, depois disso, acho que eu só posso agradecer, reforçar o quanto é importante a gente seguir abrindo esses diálogos. Não estamos sozinhos, né? E sozinhas, eu acho que quanto mais a gente conseguir desmistificar e botar no centro das nossas conversas as relações, maiores as chances da gente atingir esses nossos objetivos de segurança, né? Seja lá o que isso quer dizer em cada um dos nossos contextos. Então, só queria agradecer imensamente e esperamos vocês no próximo bate-papo. Muito obrigada, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Segurem aí que eu vou terminar a nossa gravação. Ouçam os demais bate-papos com gente muito interessante. Mais informações sobre Carlotas no carlotas.org. E até a próxima, que esse ano seja um ano de muita paz, que a gente consiga construir relações mais harmoniosas e empáticas.